Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 6 de agosto, agora são 18 horas e 1 minuto. A gente vai conversar hoje a respeito da pandemia com um médico que, pelo menos para mim, tem imenso respeito pela comunidade científica, pela comunidade médica, inclusive pelas próprias pessoas que compõem a nossa sociedade. Nós vamos falar com o Dr. Jorge Pagura, professor Dr. Jorge Pagura. Ele já pediu para entrar e a gente começa a conversa em alguns segundos. Dr. Pagura, como vai? Bem, Adriano, tudo bem e você? Prazer estar com Estou bem, você graças aí. a Deus. Eu Estamos gostaria de às agradecer o ordens aí. senhor por ter vindo aqui e eu fico muito lisonjeado por o senhor ter aceitado aí a minha, o meu convite, vamos dizer assim, né? Convite para o senhor participar. Muito legal. Tô aqui à disposição aí, tranquilo. Deixa eu só apresentar o senhor. Eu sei que as pessoas que estão aqui já o conhecem, mas é sempre bom. O senhor é neurocirurgião, presidente da Comissão Médica e Combate à Dopagem da CBF, professor titular de neurocirurgia do Centro Universitário do ABC. Sabe por que eu chamei o senhor, além de tudo isso? Porque, alguns meses atrás, eu estava passeando pelo Instagram quando vi o senhor iniciar uma live. E aquela, se não me engano, foi a segunda live, ou a terceira, foi logo no comecinho. E eu parei para ver, e achei bastante interessante. E daí eu percebi que a repercussão foi tão boa que o senhor passou regularmente a fazer lives, explicando a cada semana, eu não sei qual é a regularidade que o senhor coloca aí as lives no ar, mas explicando a pandemia passo a passo. Então, queria começar a nossa conversa, bate-papo informal, perguntando por que o senhor resolveu fazer live? O que deu na telha? Olha, Adriano, eu sempre procuro estar. A gente já tem tanto apelo aí de mídia, a gente procura não ficar nas mídias sociais, primeiro porque a gente não está com muito tempo. E segundo, para que você não fique repetitivo, mais do mesmo. Hoje todo mundo faz live, quer dizer, realmente acaba esgotando até um pouco isso. Mas o que me levou a fazer isso foi tentar explicar para a população, e principalmente para meus amigos, quer dizer, não é nem para ter uma abrangência enorme, mas era para os amigos, para que a gente. Todos eles ligavam pedindo dúvida. Ó, todo mundo meio perdido. Faço o teste, não faço o teste? O que acontece? Não faz o teste? Quanto tempo vai ficar? Tem vacina, não tem vacina? Como é que a gente deve proceder? Então, isso começou assim e a gente acabou agora fazendo todos sábado às 18 horas. A gente faz uma live com atualização. Às vezes fazemos o que você está fazendo hoje, de a gente colocar alguém para contar o que está acontecendo. Isso mais na penúltima live que a gente fez, para dizer como é que eu estou voltando a trabalhar, como é que eu estou voltando a fazer, como é que eu estou fazendo, como é que eu estou levando a vida nova, né? Eu não gosto muito Isso. desse termo, é mais do mesmo, o novo tempo, mas realmente nós estamos vivendo uma situação diferente e todo mundo vai ter que realmente se adaptar, pelo menos até que venha a vacina ou algum tratamento. Acho que a gente está mais próximo da vacina do que de um tratamento. Então, falei, bom, todo mundo me perguntava, puxa vida, mas tomo isso, na época do auge da hidroxicloroquina, e sai o ministro, e troca, e depois vem a ivermectina, e que teste eu faço? Eu não faço nem falar, pessoal, vai com calma, que testes melhores vão vir. No momento a prevalência é muito baixa. Então isso acabou ficando como uma forma, além de tudo, de eu encontrar grandes amigos que eu não vejo há muito tempo. Aliás, a gente vê muito pouca gente. É verdade, né? Nos últimos 4 meses, a gente vê muito pouca gente. Mas acabei resgatando uma série de amigos e tudo mais. Então a gente começou, e aí primeiro a gente falava algumas coisas, a coisa no começo está muito mais conturbada do que hoje, não que hoje realmente continuamos aí com uma mortalidade alta, com número grande, ainda não baixou, embora alguns estados já estejam melhores, outros subindo, mas o país é continental, então essas coisas ocorrem. Então, mas naquela época era a época, troca ministro, entre outros ministros sai, aquela insegurança, aí era um tal de politizaram também muito a história de medicação ou não, a cloroquina não serve porque o outro recomendou, ou serve porque o outro recomendou. Então, o pessoal começou a ficar, eu sempre falei assim, por que eu vim fazer essa live no fundo? Era para tentar diminuir a insegurança.
de uma coisa nova que todos nós temos, mas acabou andando em relação a isso e não ficou uma norma, e a gente vai levando isso todos os sábados. Aí, se não tiver muito assunto, nós vamos estender para 15 dias, mas eu vou deixar esse canal de comunicação, porque ele é muito bom em relação. E tem gente que não consegue entrar também no dia, mas depois vê no IGTV e acaba. Ele vai para o IGTV e acaba mandando para nós, e a gente tem realmente uma possibilidade aí boa de encontrar os amigos e trocar ideias a respeito. Eu acho o seguinte, para a gente que é leigo, é muito bom quando tem um médico, né, uma pessoa que entende do que está falando, doando o seu tempo falando numa plataforma que é pública, o Instagram é público, e tirando dúvidas e deixando as pessoas mais informadas. A gente vive um período, eu sou jornalista, o senhor sabe, a gente vive um período, infelizmente, nesse país, de muita fake news, muita mentira. Então é importante que a gente tenha pessoas, canais, sites que falem as informações corretas para que haja uma disseminação, eu acho que das coisas corretas também. Agora, eu queria falar um pouco a respeito dessa pandemia. Né? A gente tem hoje no Brasil 97.418 mortes. Isso de acordo com os dados de ontem, não atualizaram ainda aqui o site do Ministério da Saúde. O senhor esperava que esse número chegasse a tudo isso, doutor? Olha, a gente esperava sim. Esperava porque, estatisticamente, quando a gente fala, olha, nós passamos a Itália, passamos a Espanha, você precisa juntar a Itália e a Espanha para dar a população do Brasil. E teve o Imperial College, que é realmente uma universidade importante na Inglaterra, e eles tinham feito até previsões mais pessimistas, né, de milhões, em termos de 500 mil. Mas a gente sabia, porque quando a gente vai, para nós, cada morte ela é pesarosa, né? Cada família sofre com essa perda, é uma coisa que a gente realmente não aceita. Mas quando você vai falar em número estatístico, nós médicos, inclusive, não trabalhamos. A gente é treinado para salvar, né? Quer dizer, a gente realmente, cada morte dessa, a gente é pesaroso. Mas estatisticamente, se a gente vai contar, nós estamos aí com 2 milhões e poucos casos, quer dizer, principalmente nós estamos com 20 milhões de casos, quer dizer, porque se testou pouco, se tem pouca notificação, supondo que a gente tivesse 15 milhões, quer dizer, nós estamos falando aí em torno ainda de uma mortalidade ainda alta. Mas olha, quando você vai comparar com os 2 milhões e pouco que a gente tem, é uma coisa, mas quando você vai comparar com 15, 16 milhões, é uma taxa que não é tão alta, volto a dizer, do ponto de vista estatístico. Claro. Então, a gente realmente até tinha uma expectativa até pior. O problema é que realmente esse nível de manutenção de 1.000 mortes por dia é uma coisa muito complicada, né? Realmente não vão atingir aí a casa dos 100 mil. Você vai falar 100 mil em 200 milhões, nós estamos chegando aí, 10% seriam 20 milhões, 5% 1 milhão, estamos ficando mais, estamos chegando aí numa casa aí de menos de 1%. O senhor, como médico, como profissional, acredita que eu acho que seria impossível isso que eu vou falar. Isso não aconteceria. Nós não temos o tamanho da Espanha, nem da Itália, e muito menos da França. Mas eu acho que se, numa situação hipotética, o brasileiro tivesse feito uma quarentena de fato, né, um lockdown, todo mundo em casa, a gente já estaria no final desse pesadelo? Ou isso também, pelas dimensões continentais do país, talvez não influenciasse tanto? Olha, isso é uma discussão. Eu sou favorável e eu acho que nesse ponto tinha que ter feito um lockdown logo de cara. Agora, lockdown logo de cara é o seguinte: você está sabendo que o vírus estava circulando aqui. Se eu tive alguém aí no domingo de carnaval com isso, e o pessoal já sabia, os estudos mostram antes, a primeira coisa é parar. Não, se incentivou o carnaval. Se incentivou o carnaval, se incentivaram o pós-carnaval, o pós-pós-carnaval, e a coisa foi levando. Você sabia que quando você pega aí, é o que eu chamo da falta da previsibilidade. Eu sempre dou um exemplo. Falei, bom, se eu pegar numa situação normal, quiser reservar para passar um Réveillon num lugar tranquilo, no dia 27 de dezembro, eu não vou conseguir. Você entende? Não vou achar passagem, não vou achar nada. Agora, se eu quiser fazer isso em julho, provavelmente eu consiga fazer. É um exemplo meio até realmente sem muito nexo, mas é isso mesmo. Quer dizer, eu estou vendo, eu não tinha Covid aqui, mas eu vejo a China
lá em Wuhan, onde foi onde foi o epicentro, onde começou realmente a pandemia, de uma hora para outra, fazer um hospital de campanha de 1.000, depois de mais 1.000, depois de mais 1.000, opa, é alguma coisa séria. Enquanto ele não chegou à Europa, para dizer, bom, o Brasil está protegido, porque ele, para vir da China para cá, ele vai parar numa série de lugares. E dali para frente, você acaba não vai vir uma contaminação para cá. Mas quando começou a chegar da Europa, aí realmente a coisa realmente começou a degringolar. Nós sabíamos que a coisa vinha. Então aí foi a história. Os testes não eram bons, nós entramos no mercado para correr atrás de teste bom, não tinha. Foi atrás de respirador, não se fez o lockdown. Desculpa, não se fez o lockdown. Ah, vamos fazer o isolamento social, quer dizer, fecha para valer, fecha 3 semanas, 4 semanas, testa o pessoal, vê a prevalência da doença com os testes e aí você vai liberando. Nem fechou para valer, nem abriu para valer. E depois abrimos agora, também sem. Está caindo. Nós abrimos de acordo com que nós trabalhamos de acordo com a doença do nosso sistema de saúde. Não foi com os doentes. Então, se eu estou com um nível alto de UTI, então eu fecho. Se eu estou com nível baixo de UTI, então eu abro. Agora, em termos numéricos, de estar caindo a curva bem, estar na descendente, tá, isso nós não tivemos isso. Tivemos em alguns estados, principalmente do norte, nordeste, hoje o sul, a região do centro-oeste está muito complicada. E a história hoje realmente foi essa de uma condição de você realmente, olha, vamos abrir, agora vamos abrir e vamos ver o que acontece. Então, E vamos isso usar que eu medida falo. protetiva, porque não tem esse número de casos que justificassem a abertura. Agora, tem o seguinte, eu já fechei meu hospital de campanha aqui, o hospital de Alpine, eu tratei meu sistema de saúde. Então, eu posso, se alguém pegar, eu tenho mais condição de tratar essa Então, pessoa. é exatamente o que o senhor está falando, que eu falo para todo dia aqui, para minha esposa, para minha filha, para minha mãe. Eu digo, não é porque está abrindo que está tudo bem, hoje está pior que antes. Mas aí eles fazem uma correlação dizendo, não, a UTI já tem lugar na UTI. Isso alivia somente para o governo, porque para nós, cidadãos, se a gente começar a viver uma vida, entre aspas, normal, indo aqui, indo ali, a gente vai pegar essa doença. E como o senhor mesmo disse no começo da live, é mais fácil chegar a uma vacina do que um tratamento, porque a gente não sabe o que vai acontecer se o vírus entrar no nosso organismo. Até agora ninguém sabe, né, doutor? Você tem as faixas de risco, mas não é. Todas as faixas têm seu perigo. Você tem porcentagem menor, mas tem problemas até de uma síndrome inflamatória grave em crianças, Então, descrito. Você está entendendo? Então, o que eu digo para todo mundo, hoje nós temos os conceitos do CDC, principalmente, que o Ministério também já colaborou, é o seguinte, hoje tem testes melhores. Os testes melhoraram muito. Nós temos muito falso positivo e muito falso negativo. Hoje, se você tem um teste que chama quimioluminescência ou eletroquimioluminescência, se você tiver esse IgG positivo, eles hoje estão quase que garantindo que você está imune. Não dá para falar imunidade, doença nova e tudo mais, mas que você não precisa repetir o teste. Não quer dizer que você não deva se proteger. Ah, eu tenho IgG, então vou sair, eu vou na aglomeração, eu não vou usar. Primeiro que você tem o dever com você, segundo você tem o dever com a população, você tem o dever com o próximo. Então é aquela história, não pode baixar a guarda. IgG positivo, já tive PCR, então quer dizer que eu posso sair. Sai como se você estivesse no ambiente de Covid e que você nunca tivesse pego nada. Assim nós vamos conseguir individualmente controlar a situação. E nesse ponto, o que eu vejo é o seguinte, o próprio governo, todo mundo bateu a cabeça. Você lembra, a Organização Mundial de Saúde chegou, bom, todo mundo primeiro falou que era uma gripe, que não ia acontecer nada. Não foi só o nosso presidente, todo mundo falou que era uma gripe. Exato. Depois não precisava usar máscara. Eles confundiram o uso de máscara com o uso de EPI, que é diferente. Eu vou para o hospital agora, eu vou de M95, eu uso Face Shield, eu vou operar, saio de lá, embora você tenha todo um fluxo muito bom nessa situação, mas você vai para você. Então, eles confundiram isso com uma simples máscara de pano, que podia ter evitado muito a propagação. Passamos meses, aí 1 ou 2 meses, pelo menos, para dizer que não precisava usar, até que depois virou obrigatório usar. Sim. Entendemos que é uma doença nova, o pessoal tem um pouco de dificuldades de poder realmente acertar, sabe? Vai mudando, as coisas mudaram. Hoje já se diz, se você tem um PCR,
É 10 dias se você tiver assintomático. Se você tiver sintomático, são 10 dias, um dia febril, outros 3 dias, não precisa mais repetir o PCR, porque se viu que você mantinha o PCR prolongado durante meses, embora hoje tenha, até vai ser divulgado pela USP, que eles acham que teve um caso que pegou de novo, mas isso nós temos mais de 18 milhões, ainda é uma evidência frágil, né? Porque pode ficar com o vírus lá, não sabe se esse vírus está fazendo, você tem uma sintomatologia semelhante, muito difícil. Mas hoje você acredita que você não possa, então você tem essa um pouco mais de maleabilidade, mas não pode baixar a medida, aglomeração, tudo mais. Agora, tem que tomar cuidado, é que eu sempre falo pro pessoal, você vai no shopping, for comprar alguma coisa, não precisa ficar de conversa. Vai lá, compra o que precisa, vira as costas e vai embora. Ainda não se está podendo utilizar essa flexibilidade de isolamento como uma, tipo, olha, liberdade total. Olha, então, para lazer, eu digo, faz o necessário. Eu estou trabalhando, opero uma vez por semana, faço consultório outra, a outra manda os assistentes são mais novos, faço vídeo, entra por vídeo, e temos levado bem, administrado muito bem. Mas da minha profissão, como todo mundo precisa trabalhar, você precisa, o outro precisa, e a gente tem também compromissos diretos, seja compromisso aí, no meu caso, com a saúde, com as pessoas que procuram, que você tem que resolver, que é uma outra história. Então, eu não trato mais da saúde, que só vou pensar em Covid. Aí ele não controla a pressão, não vai no dentista, não controla a obesidade, ele não toma o remédio para o coração, porque também é isso, chegou. Até eu fiquei em dúvida, não dá para tomar realmente uma determinada medicação, que é a losartana. Depois, não, a losartana faz bem. Então, cada um que foi. Por isso que eu comecei. Eu vi isso também. Eu vi isso. Lá naquele começo que você me perguntou. Então, não toma losartana, aí não pode, aquele anti-inflamatório piora, quer dizer, começou chute para tudo quanto é lado, e a população, uns estocaram hidroxicloroquina, outro ivermectina, sempre fala para mim, eu tomo ivermectina toda semana, mas onde está escrito isso? Não, porque meu amigo, o outro fala, então tem muito colega nosso, inclusive, que vem como dono da verdade, eu estou usando isso e vale, por isso que é muito perigoso esse negócio de live, que a live aceita tudo, você está entendendo? E aceita coisas boas, aceita coisas ruins. Então, nesse ponto, é o que eu digo para você, voltando, essa foi a primeira questão, por isso que comecei a fazer as lives, mas do ponto de vista eu tenho as minhas dúvidas quanto ao tipo de quarentena ou de isolamento que foi feito. Eu teria fechado muito logo de início e teria liberado com testagem. Não foi feito assim. Estamos aí agora, com o próximo de 100 mil mortes, é uma coisa muito preocupante. E vai passar, né, doutor? Vai passar, pelo visto. Vai passar, seguramente. O senhor que é neurocirurgião, eu não ia perguntar agora, mas eu vou, porque acho que há um ensejo. A COVID, quando ela provoca na pessoa a forma grave, né, aquela que a pessoa vai para a UTI e tem que ser entubada e etc., essa pessoa que não morreu, voltou do tubo, etc., é possível, o senhor já ouviu alguma coisa a respeito, que ela tenha algum dano no sistema neurológico graças à doença que é provocada pela COVID ou não? Olha, a COVID é a doença provocada pelo novo coronavírus. O coronavírus, quando o paciente vai à UTI por causa da doença COVID, desculpe, 19, ele realmente já é um estado que não é só pulmonar, né? Começou a se ver isso, é uma série de órgãos acometidos. O coração é acometido, além do pulmão, é o órgão principal de choque, o rim é acometido, intestino acometido, o cérebro, o sistema vascular principalmente. E hoje a coisa ficou tão séria e tem realmente isso é bem conhecido, que se você for uma pessoa mais jovem, for com AVC dentro do hospital, é mandatório você afastar a Covid, por causa dos problemas trombóticos. Como teve o Rodrigo Rodrigues lá da Globo. A gente não conhece o caso desse direito, mas foi uma trombose de seio venoso, pelo que foi divulgado. O seio venoso, para você ter uma ideia, você tem a circulação arterial, o seio venoso é um grande cano. Entre a sangue e a veia tem que sair de lá, porque senão vai inchar o cérebro, vai dar um edema cerebral grave. E por onde ela sai? Ela sai pelos seios venosos que drenam até a veia jugular e vai para o coração. Então, entra sangue para circular e volta sangue. Então, esse sistema tem que funcionar. E ela pode dar tanto trombose arterial, quer dizer, que causando um AVC, como ela pode dar, que às vezes a trombose venosa também pode dar um AVC, pode ter um
fenômeno hemorrágico, porque o que acontece? As veias querem drenar para o cano e ficam represadas. Então, você pode ter também esse tipo de sangramento. Então, essa é uma das causas. Segundo, ele também pode dar um tipo de uma encefalite. Uma das coisas bem conhecidas, às vezes, é a encefalite por herpes, que é uma coisa, às vezes, muito grave. Então, o Covid é um vírus que também pode dar uma encefalite e pode deixar com sequelas. Deixa sequelas em sistema nervoso periférico também. Além de Também, dar né? uma neuropatia, fora da perda de massa muscular, eu tenho um conhecido que ficou na UTI durante um tempo, ele demorou um cara do 1,90 m e tanto e tudo mais, e dificuldade para ele voltar a deambular, a andar realmente com Mas desenvoltura. volta, né, doutor? Volta. Volta, costuma voltar. Agora, os casos muito, muito graves, você pode ter alguma lesão irreversível ou alguma lesão sequelar. Isso não está realmente fora. Também não é todo mundo que tem essa forma grave que vai desenvolver uma encefalopatia ou realmente alguma alteração A mais gente tem um cerebral. conhecido, oi, desculpa, a gente tem um conhecido que está neste momento internado num hospital lá no interior e é um cara grande, amigo do meu irmão, que inclusive entrou na live agora, Juliano. É um cara grandão, sabe, não fuma, não bebe, um cara, sabe, e ele pegou a Covid, a forma grave, ele ficou 22 dias entubado, saiu do tubo e ele está um vegetal. Por quê? Não fala, não anda, não deglute, e os médicos acreditam que ele esteja numa espécie de depressão, porque dizem, eu não conheço, o senhor conhece, que aquele remédio que faz a pessoa dormir, que induz ao coma, ele, durante um tempo, passado alguns dias, ele meio que torna a pessoa adicta nele, viciada. Né? Olha lá, 27 dias o Juliano está corrigindo. O rapaz ficou 27 dias no tubo e não morreu. Daí houve eles supuseram que ele possa ter ficado com alguma sequela porque ele saturou muito pouco quando ele estava no tubo, tipo 50, 60. É possível que o cérebro não receba oxigênio nessas condições e de repente ele tenha uma sequela permanente? Olha, Adriano, deixa eu dar um abraço para o Juliano aí, que acabou de entrar. Faz tempo que eu não vejo também. Um abração para ele. Veja, não é o remédio. Por que você faz? Quando você coloca um tubo, você é obrigado a sedar, porque senão ele não aguenta, ele briga com o tubo e não anda. Ele morde o tubo e realmente não ventila direito. Quando você põe o tubo, você tem que manter uma oxigenação. Agora, essa oxigenação depende muito também da troca que o pulmão faz, do acometimento do. É lógico que hoje, se você tiver saturando o O2 acima em torno de 60, é uma hipóxia. Quer dizer, abaixo de 80, 82, 87, depende. Mas normalmente você vê, a saturação normal da gente aqui é 96, 97, 98. Então, você baixou realmente do nível de 90, você começa a ter uma hipóxia, uma diminuição de oxigênio. Agora, a ventilação, acho pouco provável. Talvez tenha mantido algum período com 50 e pouco, senão é incompatível, porque ela vai dar uma encefalopatia tóxica mesmo você ventilando. Porque ventilar é uma coisa, a troca de gases é outra. Você entendeu? Você ventila para aumentar o nível de oxigênio, mas você a troca gasosa. E aí as microtromboses, todas essas coisas pioram muito esse fator. Tanto que, em alguns casos, eles dão quando a gente tem um marcador que chama D-dímero, o dímero D, que realmente mostra uma lesão pulmonar, normalmente em casos vasculares, trombóticos, acima de 3.000, eles dão anticoagulante profilático, acima de 10.000, anticoagulação plena. Então, muito menos pelo remédio e muito mais pelo sofrimento, seja ele alguma. Difícil comentar sem saber, muita gente, seja Claro. encefalite geral ou por um quadro de uma encefalopatia pós-anóxica. Vai dizer, bom, mas ele estava com vírus. Ele pode estar com ventilador, mas a troca gasosa pode não ter estado boa num determinado problema e passar. Pelo que você está me dizendo, não está deglutindo, não está nada. Ele é Como um vegetal. de vegetal, parece ser realmente um quadro de encefalopatia pós-anóxica, né? Em algum momento, menos com a ventilação, pode depois ter conseguido corrigir, salvar, mas o tempo que realmente ficou sem hipóxia, que teve com hipóxia, a gente vê. Você vê isso muito em parada cardíaca. Você tem a parada cardíaca, demora muito tempo, é reanimado, então as funções vegetativas são recuperadas, mas as funções cognitivas, porque tem duas coisas que você faz. Uma é despertar.
Desperto, eu abro o olho. Isso é do tronco cerebral, eu estou acordado. E a outra é o contato com você e com o meio ambiente. Essa é a história. Então, você tem essa possibilidade de, na encefalopatia, às vezes você tem o despertar, que é muito dado pelo tronco cerebral, mas não tem o conteúdo, que é da córtex cerebral. Então, isso pode acontecer. Ela é muito mais suscetível de ser à custa de alguma diminuição de oxigenação, alguma coisa, do que pelo remédio. O remédio não dá nada. Você pode deixar reduzido 10 dias, 15 dias, não tem problema nenhum. Desde que você ventile bem, mantenha uma boa chamada pressão de perfusão do cérebro, boa oxigenação, boa pressão arterial, não tem problema. O senhor sabe que eu entrevistei faz um tempo, numa das lives que fiz, um técnico em radiologia que ele trabalha em um hospital particular aqui em São Paulo e ele teve Covid. E lá pelas tantas na live, e por que eu entrevistei? Porque a gente estava mais ou menos no começo da pandemia e eu queria saber o que ele tinha sentido, né? Qual foi o que ele experimentou tendo o vírus, né, em seu organismo. E lá pelas tantas da live, ele comentou a respeito da cloroquina, que é esse medicamento tão alardeado aí, virou um instrumento político, enfim. E aí ele falou, e assim, eu não quero que o senhor endosse nem nada, só estou lhe contando. Ele disse para a gente, para nossa surpresa, que lá no hospital em que ele trabalha, aliás, nos dois hospitais, o uso da cloroquina, em alguns momentos, estava sendo feito e estava dando resultado. Aí eu falei para ele, olha, Kleber, chama-se Kleber, eu realmente não entrei nesse mérito da discussão sobre se não é, se é boa, se não é, porque quando eu estiver ali, né, num momento grave, podem colocar o que quiserem, contanto que me tragam de volta no momento. Então, eu nem vou discutir se é boa ou se não é. Mas é engraçado porque não há ainda uma definição, eu diria que não há uma conclusão definitiva, é melhor assim, sobre esse medicamento e tantos outros, a ivermectina que o senhor falou, lá no começo disseram que profenide não podia usar, como o senhor bem disse, e agora tem gente que fala que serve, tem gente que fala que não serve. Parece que ministros do governo usaram. Parece que até o nosso colega aqui, o senhor colega dele, o doutor Davi Witt, parece que até ele teria usado a cloroquina durante o tempo em que ele esteve. Então, para vocês médicos, como é ver essa discussão inócua, porque eu acho inócua, né? No sentido de que realmente não há um tratamento eficaz para a doença ainda, como é que vocês veem isso na imprensa, enfim, em todos os lugares, essa bobagem que é brigar por causa de um remédio? Olha, Adriano, o problema é o seguinte: isso é uma situação que você deve deixar para o teu médico resolver. Eu espero não pegar, mas eu vou deixar para os infectologistas resolver. Isso que o seu colega disse, ela tem muito médico que é o seguinte: olha, eu usei e deu certo. Se você for olhar à luz da ciência, do ponto de vista de trabalhos científicos, você vai ver o seguinte: ela não tem uma evidência científica para valer. Aliás, não tem nada que tenha uma evidência científica. Nos Estados Unidos, eles pararam de utilizar, porque eles começaram a testar nos pacientes graves o Remdesivir, que realmente é um antiviral. Uhum. E parece que ela prejudicava um pouco a ação do Remdesivir. Eu vi muita gente usar. Outro dia tivemos um caso de um clínico, amigo nosso, eu operei uma paciente dele, e ele ficou 18 dias na UTI. Falou, eu usei hidroxicloroquina. É complicado. Numa hora que você não tem nada, eu acho que tem que estar o bom senso. Tomar hidroxicloroquina em casa, que pode dar arritmia, para quem tem realmente alguma alteração cardiológica, não é a melhor indicação. Agora, quem está na linha de frente, trabalhando e dando, tem hospitais que fazem isso de rotina, assim como a ivermectina. Então, o ideal, como eu sempre digo, apesar de eu até ter aprendido muito de infectologia por força do retorno do futebol brasileiro, que a gente está trabalhando muito com os infectologistas. Queria falar sobre isso rapidamente. Realmente, eu não sou um infectologista e eu sempre digo assim: ouça, se alguém perguntar para mim, eu acho que devo tomar ou não, claro, eu queria falar, ouça o seu infectologista, porque são eles que estão. Eles é que estão vendo. Então, numa hora que você não tem nada, ele falou assim: olha, eu dei para um grupo de pacientes, não vale cientificamente, mas chega uma hora que tem que valer um pouco a experiência. Então, tem que dosar isso. Então, essa história de dizer não faz isso, tem algumas coisas que a gente fala, não toma.
que nem a ivermectina, que é um vermífugo. Eu vou tomar profilático. Pô, ela tem uma meia-vida de funcionamento de 24 horas. Então, você vai tomar cada 7 dias, não faz muito sentido. A menos que você quer tratar sarna, bicho geográfico. Daí é uma outra história. Entendi. Mas eu sempre recomendo o seguinte: não vai pelo que está na live, vai no seu médico de confiança. Olha, outro dia nós temos um grupo de médicos da faculdade. Lá de Santos, o pessoal estava mantendo, aí um falou, acho que eu estou com Covid. Olha, eu uso hidroxicloroquina, uso ivermectina. Eu falei assim, ouça seu médico, mesmo você sendo médico, que é a melhor solução que você tem. Cientificamente não tem nada comprovado que ela tenha um efeito espetacular. Agora, aquela história, você precisa... Os estudos randomizados não mostraram isso, saiu do Lancet, uma revista, que aí no fim o trabalho estatístico foi meio colocado em dúvida. Parece que o Eu New England lembro. outra, mas em alguns lugares o pessoal não é uma coisa rotineira. Mas isso é uma coisa a gente falando sentado aqui, aquele que está lá no hospital, que vê, sabe as condições, e sabe a condição do paciente. E a gente, mas teve muita gente que morreu em casa, será que foi a cloroquina que deu alteração, a arritmia deu isso? A gente não pode esquecer que isso também, que é o que o Covid dá miocardite, né? Miocardiopatia, né? Então Até tem... isso, né? Ô, bicho ruim, hein? Caramba, pelo amor de Deus. Ele é difícil, né? Ele é difícil. A gente já Cada está... dia, Adriano, isso que eu digo, é uma doença muito nova. A doença é nova por si, então ela vai mudando. Você tem 6, 7 meses isso. Quer dizer, eu digo, quando a gente fez o protocolo para a volta, eu sempre digo assim, nós estamos escrevendo capítulo de um filme. Eu posso estar conversando isso com você agora, e ali no cenário é diferente. Agora, até a semana passada, dia 17, com o dia 22, que o CDC, que é o Center of Disease Control dos Estados Unidos, que realmente está dizendo o seguinte, olha, tem GG, não tem no mundo ninguém que pegou de novo. Agora, hoje diz que a USP ia mostrar um caso. Isso. Então, daqui a pouco mostra 250 mil casos, já quer dizer assim, então não tem imunidade de novo. Então, as coisas vão andando. Outro dia eu vi a Organização Mundial de Saúde e ficamos todos contentes. Opa, o indivíduo que é assintomático, ele não transmite. Putz, esse seria o Olimpo, porque aí eu vou trabalhar só com inquérito epidemiológico. Aí, depois de 2 dias, não é bem assim, ele transmite sim. Então, a gente fica com muito cuidado, porque o que está falando hoje pode ser que daqui a uma semana não Eu queria aproveitar. pode ter conceitos diferentes. A gente tem procurado ficar altamente realmente atualizado. Dia a dia a gente recebe, porque eu tenho um grupo de consultores de infectologia por causa da história do futebol. Você está entendendo? Então a gente está aplicando e leva conhecimento do Ministério da Saúde, tudo isso, para que a gente possa ter uma segurança do que é atual. Mas eu posso, é o que eu digo, às vezes você está falando tudo num dia. Rabino, já aconteceu numa live, a outra semana eu falei, não tem novidade nenhuma, tal. Isso na sexta-feira, na sábado que eu faço a live. Domingo de manhã eu recebo um artigo do CDC mudando toda essa história do segmento com IgG positivo, não precisa fazer mais. Com PCR positivo não vai saber mais. Então, você tem que ter muita parcimônia, saber quem escuta, saber quem realmente quem segue, né? Isso é uma coisa muito importante. O senhor é presidente da Comissão Médica de Combate à Dopagem da CBF, falou agora do futebol. Queria perguntar algumas coisinhas. A gente já está chegando no fim da live, mas eu queria aproveitar a oportunidade. Essa história da volta do futebol, não é? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, Adriano, a gente toma muito cuidado. A gente fez um plano muito, muito bom. Agora, a gente, às vezes, quando fala volta do futebol, parece que está tudo fechado e que nós quisemos voltar para jogar futebol. Não. Se você for olhar, está aberto. Supermercado sempre teve, farmácia, está aberto shopping center, estão abertos os clubes sociais, estão abertos os parques não de fim de semana, quer dizer, aberto restaurantes, então a cadeia econômica foi autorizada a abrir. O futebol é uma cadeia econômica importante, ele gera 52 bilhões, quer dizer, é uma receita, é uma coisa bastante, dá quase mais ou menos, chega quase daqui a pouco a 1% do PIB lá, quase, ou 0 ponto alguma coisa importante, gera mais de 150 mil empregos. Então, o que nós fizemos? Nós passamos a trabalhar com um grupo de profissionais, um grupo de profissionais de maior conceito, epidemiologistas, não fizemos nada sozinho, mesmo porque eu sou neurocirurgião, eu não sou epidemiologista. A gente tem que ter bom senso como médico.
Claro. Então, temos um protocolo que foi elogiado pelo Ministério da Saúde, dizendo é uma peça única, deve ser usado. Agora atualizamos com essas novas colocações do CDC também, aprovados por ele. E nós fizemos alguma coisa para quando essas atividades todas estivessem liberadas, você pudesse fazer. E ela tem um apelo muito grande até para a população. E tem mais, além dela gerar tudo isso que nós estamos fazendo, é lógico que não tem a presença de público, e nem pode ter por enquanto, nós estamos no pico da pandemia, não dá para ter aglomeração, não temos vacina, então nós temos que manter assim. Mas o que acontece? Ela não leva ninguém para a rua, ela não leva tumulto, muito pelo contrário, ela ajuda você ficar em casa. Em casa. Eu passatempo, né? Porque chegou uma hora que esgotou. Foi muito bom ver o Brasil campeão de 70, Brasil 2002, 94. Para falar a verdade, foi um saco aquilo lá. Chegou uma hora que a coisa esgota. Então, nesse ponto de vista, Adriano, a gente fez com uma segurança enorme. Eu vou te contar um resultado que nós tivemos, que uma coisa é você escrever no protocolo, outra coisa é ter o resultado prático. Claro. Nesse resultado prático, nós tivemos a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste são 7 estados diferentes. Deixa eu mandar um abraço aí, vi que a Fê Papa Campos entrou, que é amiga nossa, está sempre aí nos prestigiando. E nós tivemos a Copa do Nordeste. Para você ter uma ideia, você pega uma Série A, são 20 clubes. É lógico que eu tenho Série A, B, C, D, mas vamos pegar um clube. Eu tenho 14 clubes de estados diferentes. Nós testamos todos, nós temos um inquérito epidemiológico que a gente vai e bloqueia se ele tem que preencher. Está com tosse, está com febre, está com olfato, está com coriza, não sei o quê, papapá, são 12 questões. E se ele não preenche aquilo até 6 horas antes, ele não joga, independente do teste, bloqueia num sistema, tão rígido que a gente é. Aí o que acontece? Fomos para a Copa do Nordeste, 7 regiões diferentes, foram para Salvador, alguns disputaram no meio do campeonato, campeonatos estaduais. Então teve de Sergipe, ele jogou na Bahia, voltou para Sergipe, o outro veio da Paraíba, de João Pessoa, voltou, o da Bahia também jogou um outro tempo. Nós começamos, a primeira listagem do campeonato, tinham 20 PCRs positivos. Nós tivemos 1, no outro tivemos 3, e eu terminei o campeonato nas 2 finais com 0 de positivos. Então, mostra o seguinte, o sistema que nós estamos usando, isso é um case bom, realmente menor, eu estou falando em, sei lá, 60, 70 jogos, eu estou falando em 2.400 da temporada, e falar da Europa, a Europa terminou a temporada, eu estou começando. Sim. Então, para você, mas de qualquer forma, foi um case muito bom, o tipo de testagem de hábitos, o jogador a restrição ao número de pessoas lá dentro, ao uso de equipamentos protetivos de máscara e tudo mais. Então, a gente teve um case espetacular. Eu comecei com, afastamos 20 de início, afastamos depois 3, depois 1, depois 2, chegamos nas 2 partidas finais com 0. Testado 0. Então, mostra que as nossas medidas estão andando realmente adequadamente. É 100%? 100% em medicina não existe. Em saúde pública, muito menos, e uma epidemia que você não conhece, menos ainda. Mas eu diria que está mais seguro você ir lá praticar o futebol, embora ele vai fazer sem máscara, e a gente sabe que ao ar livre não tem esse problema, estão testados, você precisa de muito contato direto, mais do que 10 minutos para poder passar, então nós estamos com uma proteção muito maior das pessoas que estão naquela chamada área sensível do que você num shopping center ou você num restaurante. Então voltamos à atividade sem forçar, nunca nós quisemos voltar a uma atividade que não fosse uma atividade que, quando as outras atividades e estruturas estivessem abertas, mas nós estaríamos muito bem preparados para executar e controlar essas atividades. Então, foi isso que aconteceu com o futebol. O futebol não forçou a barra, foi o último segmento a voltar. Só não voltou no cinema, porque aí é confinado, fechado, aí já é um problema muito mais sério. Então, eu lamento que... né? Eu só lamento que, por exemplo, eu pratico jiu-jitsu, né? A gente não tem como voltar agora. Isso é muito contato. Porque mesmo que você não você vê, por que estão testados os 23 atletas e árbitro e o treinador? Porque são os únicos que vão permanecer sem máscara durante o período. Ou, não no banco está de máscara, mas ele vai aquecer sem máscara. O treinador, quando ele está dando instrução, é sem máscara. Mas quando ele volta para o banco, é de máscara. Então, não dá. Jiu-jitsu não dá, esporte de contato, karatê
já pode dar para fazer o cartaz sozinho, porque você eu li isso hoje, você exatamente. faz, eu não lutei por uma época, então você pode fazer esse tipo de movimentação e tudo mais. Eu tenho agora. A luta próxima não dá, porque primeiro que máscara, se bem que o taekwondo você tem a proteção, mas não é na respiração, é na cabeça. É. Então não é meio incompatível, porque ela realmente muito tempo. Isso e outra, não é só o problema de você vai respirar bem ou não, você vai suar, vai É, molhar a máscara. Então a é. máscara é boa, você toma cuidado, senão também um baita de um outro nível para você não se proteger nada, né? Você precisa tomar cuidado com esses falsos essas falsas proteções. Então, se você lá tiver com uma máscara molhada, tem que tirar, trocar e lavar, pôr tem que pôr no plástico e tudo mais. Eu sigo bem os rituais. Eu tenho seguido, volto do hospital, eu tiro a roupa toda, deixo o sapato fora, tiro a roupa toda, põe no saco plástico, manda lavar e entro no banho direto. Assim, Ah, é? É. tem que fazer essa proteção que a gente está fazendo. E estamos levando e torcendo e tomando os cuidados. Tem que tomar cuidado. Você tem que ter o respeito não só por você e pela sua família, mas pelo outro. Isso é muito importante. Então, eu estou atendendo algum paciente, eu estou de máscara N95, que é restritiva e fez shield. Eu estou até mal para respirar. Quando eu tenho que olhar o exame no computador, eu tiro o face shield, ponho o óculos de proteção e vou lá ver. Mas eu acho que eu tenho dever. Eu não examino sem estar de avental, sem estar de luva, sem estar de máscara e face shield. Eu estou só me protegendo? Não, estou protegendo meus pacientes também. Então, a hora Sim. que a população tiver a responsabilidade individual e a responsabilidade com o outro, é o que a gente diz para você. Para não acontecer o que aconteceu. Esse episódio que a gente vê no Rio, vê na praia, tudo mais, não está liberado porque nós estamos com 0 caso. Está liberado porque nós não estamos precisando de leito de UTI. É completamente diferente essa situação. Exatamente, é isso mesmo. Então, meu amigo, eu sempre digo para todo mundo, que é um conselho meu, proteja-se o máximo. Ah, eu estou com IgG positivo, já tive sintoma. Ótimo, você não vai ter mais? Ótimo, se proteja, vai. Se proteja. Não tem vacina, não tem nada, não tem remédio. Nós não sabemos, amanhã vai um estudo que diz o seguinte, olha, pode pegar de novo. Bom, e aquele que não se protegeu, como fica? Então, não tem jeito. Essa O é senhor a... acha que demora muito para, de repente, voltar ao público nos estádios? Olha, ele vai depender muito, que quem define o STF, Supremo Tribunal Federal, delegou às capitais, realmente as autoridades sanitárias locais Sim. a liberar ou não, a flexibilizar ou não a situação Isso. de tudo que você pode ter. Ainda nós não temos nada com aglomeração. A vacina vai ser um elemento muito bom para esta volta, mas nada impede que amanhã ou depois você tenha uma cidade onde eu não tenho, meu número de contágio é baixo, caiu muito. Eu estou com todo mundo testado lá dentro do campo. Então, fora do campo, você teria. O problema não é você dizer, olha, eu vou espaçar uma cadeira a cada 4 metros, 2 metros, sei lá o que você queira fazer para levar o público. Como é que ele vai chegar no estádio? Vai chegar de metrô, vai chegar de ônibus, vai chegar a pé, vai chegar de carro? Como é que é a entrada, a aglomeração? Então, ela depende muito da liberação das aglomerações. Esta é a Entendi. esta é a realidade que pode a qualquer momento. Você pode ter uma queda muito grande e pode começar a liberar alguma coisa, porque tudo é interligado. Agora mesmo eu estava tendo um pouco antes, estávamos discutindo um pouco de base, até com o Ministério Público do Trabalho, quando alguém me perguntou, poxa, mas o senhor não tem medo da contaminação? Falei, olha, com as medidas protetivas, eu acho que esse pessoal que vem jogar futebol, eles estão muito mais protegidos num ambiente onde eu ensino por máscara, onde eu faço inquérito epidemiológico, onde meço a temperatura. Inclusive, eu posso fazer com que ele leve para casa uma série de costumes, realmente, que talvez ele não tenha na casa dele. Principalmente o É pessoal de verdade. baixa renda, que tem um adensamento populacional muito grande dentro das casas, onde você divide quartos, divide tudo isso. Acho que você levar e colocar numa rigidez, ele está mais seguro do que para uma escola sem nada, você entendeu? Então, eu acho que essa é a mensagem. O que eu acho que falta um pouco aí para o governo, seja federal, estadual e municipal, é investir um pouco mais em campanhas para dizer como é que você vai voltar. Olha, você está voltando para a escola, faça isso. Você está voltando para o shopping, faça aquilo. Você está voltando para o restaurante, você faça aquele outro. Você siga esse exemplo. Por exemplo, tem algumas coisas básicas que a gente recomenda. Pessoal de delegação, não senta de frente, senta em X. Então, eu sento aqui, outro senta ali. Outro dia Hum, veio a Sueli, minha cunhada, com o Célio, veio almoçar aqui. Então, eu sentei eu com a Rosana do lado,
Ele sentava do outro lado, muito pouca conversa durante a mesa. Conseguimos almoçar junto e depois ficamos assistindo o filme, cada um distanciado do outro, mais do que 2, 3 metros, com a máscara e tudo mais. E a vida que segue com proteção. Então É você mais chato isso, né? em contrapartida, até eu contei. A minha filha tem ido no chá de bebê. O meu genro fez até uma coisa bacana, foi levar a comida para o pessoal que sem teto, fizeram lá com os amigos, levaram lá. Eu falei, bom, você vai ficar comigo uma semana, eu não quero nem com proteção, eu quero te ver, porque você tem que analisar tudo, o Adriano chama-se responsabilidade, com você e com os outros, principalmente. Que se você quisesse aquela história, eu vou tirar, não vou pôr, como o pessoal foi na praia, ou vai no barzinho sem nada, tudo bem, ele quer pegar, não é que é um problema dele, ele não deve, mas e o outro? Então você tem que olhar. Então é por aí mesmo. A última pergunta para encerrar a live. A gente falou a live inteira, o senhor citou várias vezes a questão da vacina. O senhor acha possível, eu sei que não dá para prever com exatidão, mas pelo conhecimento que o senhor já tem em medicina, que nós realmente tenhamos uma vacina proximamente, eu diria, mesmo que a fase 3 tenha sido tão curta? Olha, Adriano, quando a gente começou a falar em vacina, eu achei que a gente não teria disponível para o meio do ano que vem. Mas eles pularam fase e parece que estão pulando com segurança. Principalmente essa vacina de Oxford, que está sendo feita pela Universidade de Oxford, mais a Unifesp aqui em São Paulo. Tem a chinesa que está sendo testada e tem um estudo canadense que está sendo feito também com o pessoal muito responsável do Paraná, o grupo de infectologia do Paraná, que é liderado pelo Clóvis Armes, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Gente séria. Vai se correr. Mas se a hora que primeira coisa que eles vão ver é o seguinte, teve alguma complicação grave? Não teve. Então, se não temos nada, vamos pular algumas etapas. E a gente está falando, lógico, eu vi a Rússia falar que é em setembro, quando nós fomos ler o pouco que tem de informação, fizeram o teste em 46 pessoas. Não, aqui estão fazendo em mais de 1.000, 2.000, 3.000, um monte de pessoas. Realmente está tendo um N muito grande. Não sei exatamente o número que eles estão usando, mas são milhares. Eu acho que eles vão acabar pulando alguma fase, mas eles vão ver o seguinte: eu não tive nenhuma grande complicação, não tive nenhum óbito por isso, tem uma perspectiva grande de proteção, solta a vacina. Então, eu acho que a gente vai ter condição de ter logo no começo do ano de 2021, talvez se pular muito no final de agora de 2020, é uma expectativa que a gente não tinha, mas parece que tem. Vamos torcer para que venha com segurança e que venha com acesso para todo mundo. Essa é muito importante para assim, não para alguns, mas que venha. Não é fácil, o Brasil garantiu pegar 100 milhões de vacina, garantir os insumos aí, realmente do que está sendo produzido, isso foi uma coisa boa que aconteceu. E se você contar que nós vamos ter uma prevalência maior da doença, alguns já vão estar imunes, aí você faz a vacinação nas pessoas de realmente que são a faixa de maior risco, porque o que a gente tem visto é o seguinte: a maioria dos jogadores que pegou, que são atletas e tudo mais, que tinham um PCR positivo, não tiveram sequer sintoma. Então, isso ocorre. Tem histórico de atleta, é verdade? Isso funciona mesmo? Não, histórico não. Eu digo o pessoal mais jovem. Né? Não adianta você ter sido atleta lá atrás, você agora vai falando. Ela pode esquecer. Se você estiver bem fisicamente, você aguenta mais tempo um tubo, aguenta mais tempo uma resistência. Você não faz isso, não, né? Fui bom atleta, agora não acontece nada. Não tem nada disso, não. Mas o jovem, porque o atleta é um cara mais jovem, o mais jovem tem tido muita falta de sintomas. Acho que estamos acabando aí, porque daqui a pouco ela interrompe, né? Que nós estamos chegando. Não, é agora. Eu queria agradecer ao senhor novamente pelo tempo despendido comigo. A gente aqui da AKM Comunicação está fazendo uma live por semana e fazia tempo que a gente não falava sobre a pandemia, até para variar um pouco o assunto. Mas como eu tive a oportunidade de falar com o senhor, para mim foi maravilhoso. Para quem nos assistiu, eu queria agradecer muito a sua presença, tá? Essa live fica gravada no meu IGTV, do meu perfil, e depois a gente coloca no YouTube da AKM Comunicação. Amanhã vai ter uma live falando sobre a insônia, como combater a insônia na pandemia. Tem muita gente que não está dormindo, né, doutor? Primeiro que eu estava falando outro dia com a Rosana, e eu falei assim, você começa a ver série, até o filme é o mesmo, repetido.
E você se habituou a deitar e olhar. Uma hora por dia eu gostaria de deixar. Até demorei para pegar teu recado, porque cada vez que eu paro para fazer isso, quando eu volto, tem 60, 70 mensagens. Às vezes vai passando uma batida. E Não, eu agradeço então. realmente Um é abraço para a eu tive Rosana. o maior prazer, mesmo porque eu conheço você desde que você nasceu. Bandeira, né? O Bandeira. Realmente lembro muito bem de você, do teu pai, Eu de você, agradeço. da Dircelena, sua mãe. E eu nunca deixaria de participar, além da Não, tua eu sei, mas é que é a questão do tempo, né, jornalista doutor? Às vezes o senhor não tem tempo, né? e da AKM, que é a tua agência, né, de É, jornalismo. Mas às vezes passa batido. Eu sempre falo, pessoal, quando vocês querem falar comigo que eu não estou voltando, eu sempre costumo retornar sempre, mas às vezes não dá porque faz isso. Cada hora que eu saio daqui, já entrou um monte de mensagem aqui. eu E imagino. assim Tá bom. vai fazer. Tive o maior prazer de participar com você, Ah, eu lembrando. que agradeço novamente. Muito Família muito obrigado mesmo, viu? querida para nós aí, você profissionalmente também. Realmente Eu é uma pessoa agradeço. que tem a maior consideração. Tá bom, Vamos ver se Adriano? quando acabar essa pandemia a gente se encontra todo mundo aí para um café. Vamos. Eu estou com saudade de todo mundo que está na minha live, faz tempo que eu não vi, pelo menos que eu estou conversando, de um modo ou de outro, a gente vai conversando por mensagem, eu vou mandando um É, recado. Um grande tá bom. abraço para você. Abraço, doutor. Abraço, pessoal. Tchau, Você tchau. também, então, hein?